Você gostaria de fazer parte de um clube que te proíbe de comemorar aniversário, dito que você pode ler, com quem pode falar e até se você deve deixar um filho morrer por falta de uma transfusão? É claro que não. A menos que você se sentisse obrigado a fazer parte desse clube porque te convenceram, desde pequeno, que esse é o clube do Criador do Universo. Meus eleitos, hoje vamos abrir o Salão do Reino. Vamos entender como uma editora de revistas no Brooklyn se transformou em uma religião que prevê o fim do mundo há mais de 100 anos e nunca acertou. Estou falando das Testemunhas de Jeová. Você provavelmente já os viu em praças ou batendo à sua porta num sábado de manhã. Eles parecem as pessoas mais gentis do mundo, sorridentes, afáveis, educados e sempre prontos para oferecer uma boa notícia. Mas por trás dessa fachada de vizinho ideal, existe uma das organizações mais rígidas e controladoras do planeta. Deixe seu like e testemunhe uma chuva de contradições e crenças absurdas que arruinam vidas diariamente. Diferente de Joseph Smith, o fundador aqui não achou placas de ouro. Charles Taze Russell, no final do século XIX, fundou o movimento dos livres estudantes da Bíblia. Russell era um empresário fascinado por cálculos bíblicos e pirâmides. Sim, ele acreditava que a Grande Pirâmide do Egito era uma Bíblia em pedra, que confirmava o cronograma de Deus. Nascido em 1852, na Pensilvânia, Russell não era um acadêmico ou um teólogo de formação. Ele era, antes de tudo, um homem de negócios. Aos 11 anos, ele já era sócio do pai em uma rede de lojas de roupas masculinas. E foi esse faro comercial que ele levou para a religião. Russell era um jovem angustiado pela ideia do inferno de fogo. Ele achava cruel demais. Então, em vez de abandonar a fé, ele decidiu reformar Deus à sua imagem e semelhança. Aos 18 anos, ele fundou um pequeno grupo de estudos bíblicos. Mas Russell tinha uma obsessão: cronologia. Ele não queria apenas ler a Bíblia. Ele queria decifrar o código do fim do mundo. Foi aí que ele se tornou um arqueólogo das profecias. Ele ficou fascinado pela piramidologia. Russell acreditava piamente que a Grande Pirâmide de Gizé era uma testemunha de pedra de Deus. Ele media os corredores da pirâmide em polegadas piramidais para calcular datas bíblicas. No túmulo dele, inclusive, há uma pirâmide de granito gigante até hoje. Um detalhe que a organização atual tenta esconder a todo custo, já que hoje eles consideram as pirâmides como demoníacas. Em finais de 1875 e começo de 1876, Charles Taze Russell foi convencido por Nelson Barbour, um pregador adventista, de algo que mudaria tudo, de que Jesus já tinha voltado, mas de forma invisível, em 1874. Essa é a raiz de toda a confusão cronológica das Testemunhas de Jeová. Para ser mais fácil de acreditar, eles abriram mão de esperar uma vinda física e se contentaram com uma presença. E baseados em cálculos matemáticos piramidais e interpretações criativas do livro de Daniel, eles chegaram à conclusão de que o mundo tinha apenas mais alguns anos de prazo de validade. Russell ficou tão entusiasmado que financiou a revista de Barbour e, pouco depois, fundou a sua própria, a Torre de Vigia de Sião. O objetivo? Avisar a humanidade que o tempo estava acabando. É curioso porque, de acordo com críticos textuais como Bart Ehrman, o próprio Jesus histórico, lá atrás, era um pregador de fim dos tempos. Ou seja, Jesus achava que o mundo ia acabar na sua geração. E isso pode ser inferido por certos versículos dos próprios evangelhos. O Jesus real não via a si mesmo como nenhuma dessas denominações cristãs. E assim como Charles Taze Russell e tantos outros, o próprio Jesus errou em sua previsão. Russell fundou a Watchtower, a Torre de Vigia, após romper com Barbour em 1879 por divergências escatológicas. No início, não era uma igreja, era uma editora. E o produto que eles vendiam era o Apocalipse. Ótimo investimento, sempre tem demanda. Russell era um mestre de marketing. Não à toa, essa revista, em português a Sentinela, circula ainda hoje,
sendo uma das mais populares da religião no Brasil. Ele escrevia prolificamente e viajava o mundo todo como uma celebridade religiosa. Mas a vida do pastor não era só oração. Ele se envolveu em um divórcio escandaloso com sua esposa, Maria Frances Ackley, que o acusou de comportamento inadequado e tirania doméstica. E houve o famoso caso do trigo milagroso. Russell vendeu sementes de trigo comuns por um preço exorbitante, alegando que eram abençoadas e produziam 5 vezes mais. Ele foi processado por fraude e perdeu. Russell morreu em 1916, em um trem, enrolado em uma manta que ele chamava de toga romana, esperando o Armagedon, que ele mesmo tinha adiado de 1914 para o ano de sua morte. Ele não era um profeta, era um homem de seu tempo, fascinado por matemática alternativa e efervescência religiosa. Mas ele deixou para trás uma estrutura editorial tão poderosa que, mesmo após sua morte, seus sucessores conseguiram transformar suas teorias datadas em uma das máquinas de controle social mais eficientes da história moderna. Russell e seu sucessor, o juiz Joseph Rutherford, criaram o hábito de marcar datas para o Armagedon, a famosa batalha do fim dos tempos entre as forças do bem e do mal, que se encontra no último livro da Bíblia, o Apocalipse, cuja palavra original grega significa revelação, não fim do mundo. Charles Russell e sua turma disseram que o Armagedon seria em 1914. Não aconteceu. Quando o mundo não acabou, mas a Primeira Guerra Mundial estourou, eles rapidamente mudaram a narrativa. Nós não dissemos que o mundo acabaria, dissemos que os tempos dos gentios terminariam e Jesus começou a reinar, mas invisivelmente. Agora sim, tudo faz sentido. E disseram que em 2 a 3 anos ocorreria a ressurreição dos mortos. Também nada. Depois, aconteceria em 1925. Nada. Mas talvez o ano mais famoso apontado pelas testemunhas de Jeová tenha sido 1975. Pessoas venderam casas e abandonaram carreiras, mas para a decepção deles, o mundo continuou aqui. Voltando a Rutherford, há uma curiosa história. Ele construiu uma mansão com 10 quartos em San Diego para patriarcas que ele acreditava ressuscitariam em determinado ano, no qual, ressuscitados, eles migrariam para morar nos Estados Unidos, onde mais. Mas como surpreendentemente isso não aconteceu, Rutherford teve que se resignar em ficar com a mansão toda para ele. E aquela virou sua residência. Coitado, como ele iria saber? Foi ele quem mudou o nome de Movimento dos Estudantes da Bíblia para Testemunhas de Jeová em 1931, após muitos terem deixado o grupo, mediante a sucessão de ardentes expectativas messiânicas que foram completamente frustradas. O nome remete ao livro de Isaías 43, verso 10. Durante esse período de Rutherford, eles deixaram de crer na cruz e, em vez disso, adotaram a ideia de que Jesus foi executado em uma estaca. Para um cético, o fascinante é como eles sobrevivem ao erro. Eles apenas dizem que a luz brilhou mais forte e mudam a interpretação. É a profecia com um update de software. Há uma explicação científica para isso. Quando tem sua grande esperança frustrada, a atitude habitual do crente não é admitir o erro e mudar de vida. É, na verdade, reforçar sua crença, não abandoná-la. Porque, a esse ponto, ela já se tornou tudo o que ele tem. Ou pelo menos assim ele pensa. Para um ateu, o que Russell e Barbour criaram foi um modelo de negócios baseado na ansiedade. Se o fim está próximo, você não precisa de faculdade, não precisa poupar dinheiro e não precisa planejar o futuro. Você só precisa de uma coisa: dedicar sua vida inteira a vender as revistas da organização. Religiões funcionam assim, prometem algo que você só vai ter depois de morto. Só há promessa. Mas é isso que o crente quer, ele quer a promessa. Porque ele quer alimentar essa esperança e viver nesse ciclo. Mas, se você compreendeu isso e passou a se importar com o que é verdadeiro e não só com o que é cômodo, esse canal é para você.